que lhes disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém? Amém. Pode se sentar dando glória a Deus e dê a sua melhor salva de palmas para Jesus nesta noite. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos, glória a Deus, que Jesus, Ele era e é, irmãos, aquele que quando falava, as multidões paravam para escutar, irmãos. Quando Jesus abria a boca para falar e às vezes citava as suas parábolas, tinha suas formas que ele falava, que na verdade era só para os discípulos entender, mas às vezes, quando havia uma reunião, ele falava abertamente, conversava ali, dava alguns conselhos, e às vezes pregava ali uma peça para aquelas pessoas que estavam ali. E eu acho muito lindo, irmãos, da parte de Jesus. A Bíblia vai nos dizer aqui que antes da Páscoa houve ali uma ceia. E Jesus estava ali com os seus discípulos à mesa. E terminado a ceia, a Bíblia vai dizer que Jesus, com a sua simplicidade, ele vai se levantar da mesa, vai tirar uma parte das suas vestes, vai pegar uma bacia com água, e ele começa a se ajoelhar nos pés dos discípulos ali, irmãos, um por um. Glória a Deus. E começa a lavar os pés dos discípulos. Eu posso ver, irmão, Jesus passando por cada um deles, dizendo: coloca o teu pé aqui para eu lavar seus pés. E ele vai lavando os pés ali, daqueles discípulos ali. E ele ali pregando uma peça, irmãos, porque ali era um gesto de humilhação. Aquele gesto ali, irmãos, que Jesus fez, não era todo mundo que fazia aquilo ali, porque aquilo ali era um gesto de humilhação, e um rei não fazia aquilo ali, irmãos. O rei não se humilhava daquela forma que Jesus fez. Mas Jesus, ele não nasceu em um berço de ouro. Jesus, ele nasceu de uma forma mais simples, uma manjedoura. Jesus, irmãos, ele foi criado também na casa de um homem simples, de uma mulher simples. E desta feita aqui, quando Jesus se reúne com eles ali, que está ali lavando os pés, quando chega perto de Pedro, Simão Pedro vai olhar para Jesus e dizer: mestre, de forma nenhuma, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Imagine, irmãos, diante de Simão Pedro, e ele dizer: o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus disse: deixa só por agora. Ele disse: não, o Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus olha para ele, fita os olhos nele e vai dizer: irmãos, aquele a quem eu não fizer isso, essa pessoa não é digna de mim. Assim mesmo. E aí neste momento Simão Pedro, ele percebe o erro que ele cometeu, e vai dizer: Jesus, mestre, não lava só a minha cabeça, não lava também as minhas mãos?
Ou seja, não lava só os meus pés, lava também as minhas mãos e a minha cabeça, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Jesus estava ali, um gesto de humilhação. Aleluia, Deus. E após ele fazer isso, ele vai dizer para todos aqueles que estavam ali: Não acredito. vocês viram o que foi feito aqui agora? Glória a Deus. Da mesma forma que eu fiz, vocês terão que fazer uns com os outros. Porque ali, irmãos, no meio deles, tinha alguns. E eu me lembrei agora, me recordei que certa feita eles estavam discutindo quem era o maior. Assim mesmo. Quem era o maior? Eles estavam discutindo, irmãos. Glória a Deus. Quem aqui, dentre nós aqui, é maior? Porque existia assim uma certa hierarquia. Mas diante da honra vai a humildade. E Jesus estava ali simplesmente se desfazendo, irmãos, dizendo assim: mesmo um rei, ele pode ser humilde. Mesmo que um homem tenha status, ele pode ser humilde. Mesmo que um homem ele tenha um certo cargo mais elevado, ele pode ser humilde, ele pode agir com simplicidade, com humildade. E Jesus ali falando para eles vai dizer: da mesma forma que eu fiz aqui com vocês, eu quero que vocês façam também uns para com os outros. Glória a Deus. Porque, irmãos, existe a hierarquia. E nós sabemos que até mesmo na igreja existe também hierarquia. Verdade. Mas aquele a qual recebe um cargo, ele não pode de forma nenhuma perder a sua simplicidade, perder a sua humildade. Porque se ele perder a sua humildade, ele está também em falha com o Senhor. Porque o reino de Deus é dos humildes, é dos simples. E lembrando, irmãos, que Judas estava ali também no meio. Judas estava ali. E Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Mesmo assim, Jesus, com a maior simplicidade, se ajoelhou, lavou os pés de Judas, enxugou com uma toalha. Depois voltou para a mesa e disse: Glória a Deus. um de vós há de me trair. E eles ali começaram a se indagar, se perguntar: quem é? Quem é, Senhor? Como assim? Um de nós há de trair o Senhor? E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que João era um servo amado, que tinha uma intimidade tremenda com Jesus, que o mesmo reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus para descansar. E aí alguns vão olhar para João, sabia que João tinha intimidade com o mestre, e vai dizer: pergunta a João aí, de quem que ele está falando? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E João vai se aproximar de Jesus: quem é, mestre? E Jesus vai dizer, irmãos: aquele que eu der o bocado molhado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus molhou o pão que deu a Judas, imediatamente Satanás entrou nele. Meu Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que não é para nós odiar os nossos inimigos, é para perdoar, é para orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maldizem. Mas tem pessoas que não, que quando é ofendido, ele quer agir da mesma forma. E Jesus não ensinou assim, irmãos. Assim mesmo. Glória a Deus. Jesus apanhou, irmãos, cuspiram no rosto dele, deram bofetadas no mestre, colocaram pregos de mais ou menos uns 20 centímetros sobre os seus braços, sobre os seus pés.
E a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, e não abriu a sua boca, irmãos, dizendo assim: não precisa falar muito, não precisa você pagar o mal por mal, faça com bem, seja simples. Porque existe um versículo, irmãos, que diz que o mal por si mesmo se destrói. O mal por si mesmo se destrói. Que foi o que aconteceu com Judas? Depois que ele traiu Jesus, ele foi fazer o quê? Foi se enforcar. Não precisou ninguém tocar nele, irmãos. Vamos pensar mais. Nós precisamos meditar mais nas nossas ações, nas nossas atitudes. Como você tem agido, como nós temos agido, ou seja, como estamos agindo para com aqueles que estão ao nosso lado. Será que nós estamos agindo com arrogância, querendo ser maior do que o nosso irmão, dizendo eu sou grande, eu sou tal? Ou será que nós estamos fazendo igual Jesus ensinou? Se preciso for, lavar os pés dele, dizendo: meu irmão, você é maior do que eu, você é maior do que eu. E a Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso irmão maior do que nós. Glória a Deus. E nós precisamos aprender com ele, porque Jesus, sim, irmãos, teve, aleluia, o que ensinar. E eu faço a seguinte pergunta nesta noite: o que nós temos para ensinar para aquele que está aprendendo hoje? João também, irmãos, estava ali ao lado de Jesus. João sabia que o mestre tinha intimidade, irmãos, com o Pai. João sabia que o mestre Jesus estava ali ensinando. Que esse mesmo João um dia seria apóstolo. E o apóstolo João, glória a Jesus Deus, havia falado que esse tal não experimentaria a morte. E eu faço a seguinte pergunta para os irmãos nesta noite: como nós estamos tratando o nosso próximo? Vamos tratar as pessoas, irmãos, da mesma forma que Jesus tratou aqueles que estavam ali? Jesus, ele não destratou eles, mas sempre foi humilde. Jesus mostrou a maior simplicidade, irmãos, de todos os tempos. A Bíblia diz que ele se despiu, irmãos, se fez maldição, suportou as nossas enfermidades, as nossas dores, pagou um alto preço. Sabe para quê? Glória a Deus. Para lá na cruz ele diz assim: está consumado. glória a Deus, Está consumado. aleluia, Pai, glória a Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nenhum destes que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. E nós, irmãos, devemos estar a cada dia, irmãos, considerando o nosso irmão maior do que nós. Aleluia! Pedro andou com Jesus, irmãos, andou sobre as águas, mas às vezes precisava ser humilde. É tanto que certa feita Jesus olha para ele e diz: Pedro, quando tu se converter, confirma os teus irmãos. Vai lá, pede aos irmãos para eles fazer uma oração por você.
E Pedro se converteu. E depois da conversão de Pedro, uma pregação, milhares de vidas se converteram ao Senhor Jesus. Demonstrando que Pedro aprendeu com o Mestre. E nós devemos aprender também com ele, irmãos. Porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem nos ensinado. Cada pessoa que está aqui nesta noite, o Senhor, Ele está ensinando. E hoje, nós estamos aqui aprendendo dEle. E Ele falou: irmãos, aprender de mim, porque eu sou manso. Aprender de mim, que eu sou humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia. Glória a Deus. Existe um repouso, irmãos, para o povo de Deus. Jesus pagou um alto preço ali naquela cruz do Calvário. Jesus, ele não subiu aquele Gólgota ali em vão, mas foi pela minha vida e pela tua. Foi pelaquela pessoa que está lá no crack, lá nas drogas. Foi pelaquela pessoa que está lá hoje, lá, irmãos, nas esquinas. Pessoas que estão se prostituindo. Pessoas que estão matando, roubando, assaltante. É tanto que prenderam Jesus e soltaram Barrabás. Um homem que roubava, que matava. E quando perguntaram quem vocês querem que eu solte, todos gritaram: soltem Barrabás e prendam Jesus, crucifiquem Jesus. Glória a Deus. E mesmo assim Jesus não disse que não. Ele foi levado como ovelha muda. Em momento nenhum ele abriu sua boca para dizer que estava ruim. Perguntaram a ele: você é rei? Ele disse: tu disseste isto de ti mesmo ou alguém te falou? Ah, mas você não está vendo que eu posso te condenar e posso também te libertar? Jesus disse: nenhum poder tu teria se do alto não te fosse dado. Glória a Deus. O meu reino, portanto, não é deste mundo. E disseram: então tu é rei. Ele disse: para isso eu nasci. Assim mesmo. Ele foi levado, mas foi levado como rei. Foi maltratado, mas ele foi rei. Foi esbofeteado, mas ele foi rei. Glória a Deus. Deram vinagre a ele no lugar de água, mas ele foi rei. Glória a Deus. Colocaram uma lança transpassada sobre o peito dele, sobre o lado dele, mas foi no rei. E ali, irmãos, ele derramou a sua última gota de sangue, mostrando que tem vitória que se vence calado. Glória a E Deus. nós aqui que estamos aqui nesta noite, tem pessoas que não estão tendo vitória porque está falando demais. Meu Deus. Tem pessoas que não estão tendo vitória, falo novamente, porque está falando demais, fala de tudo. E tem momentos que nós temos que nos calar e deixar o Senhor agir. Aleluia, glória, glória. Tem momentos que nós temos que nos calar, irmãos, e deixar Ele agir ao nosso favor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós temos que falar menos. Temos que ouvir mais. Glória a Deus. Jesus foi humilhado. Pagou um alto preço por minha vida e pela tua.
Irmão, Jesus estava ali. Quando ele conversava com os seus discípulos, os discípulos já sabiam, os discípulos já conheciam, por estar ali com Jesus, já sabia que algo ia acontecer ali diferente. Porque todas as vezes que Jesus se reunia com eles, acontecia milagres, acontecia maravilha. Eu queria que você olhasse para o teu irmão nesta noite e dissesse assim: meu irmão, hoje vai acontecer milagre lá no teu lar. Diga: hoje vai acontecer milagre lá na tua casa.